O cristianismo é um sistema religioso que, recebido e obedecido, espalharia paz e harmonia por toda a terra. A religião de Cristo ligará em íntima fraternidade todos os que lhe aceitarem os ensinos. Foi missão de Jesus reconciliar os homens com Deus, e assim uns com os outros. O grande conflito, página 47. Conexão. Esse é o objetivo do cristianismo: conectar o homem a Deus e o homem a seus semelhantes. Mas isso só é possível mediante o amor. Sem amor, não existe conexão, não existe religião, não existe religamento. Por isso, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A base de seu governo é o amor. O caráter dele é amor. Jesus disse que a lei se resume em dois grandes princípios do amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas esses dois grandes princípios da lei do amor são bem resumidos, por isso eles são ampliados através de 10 mandamentos, os quais contêm 4 preceitos referentes ao amor para com Deus e 6 que se referem ao amor para com o próximo. E é por isso que os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra. Os 4 mandamentos da primeira tábua expressam o amor para com Deus, e os 6 da segunda expressam o amor para com o semelhante. Mas, por sua vez, os 10 mandamentos precisam de explicações sobre eles, porque eles são breves, são muito curtos e diretos. Então, eles são ampliados através da lei e os profetas, a Bíblia, a palavra de Deus. Toda a Bíblia, com todos os juízos, estatutos, leis e mandamentos, é uma ampliação do conceito de cada um desses 10 mandamentos e explica como guardá-los. Veja, por exemplo, o Sermão do Monte. Ali Jesus explica como guardar os 10 mandamentos. Essa é a lei real, a lei da liberdade que o apóstolo Tiago fala na sua carta. É a lei do amor que o apóstolo Paulo fala em Romanos 13:10. O amor é o cumprimento da lei, é o objetivo da lei. Os 4 mandamentos, amor para com Deus, e os outros 6, amor para com o próximo. Agora, se a pessoa exclui um mandamento desses 10, ela estará em sérios apuros e terá de se ver diretamente com o próprio Deus, porque não existe nenhuma autorização expressa para abolir um desses 10 preceitos, que seja nenhum texto, nenhum versículo na Bíblia dizendo que os 10 mandamentos foram cancelados. As leis abolidas na cruz são as leis cerimoniais, os sábados anuais, a Páscoa, as primícias, o Pentecostes, o Dia do Perdão, a Festa das Cabanas, etc., que eram sombras da cruz. Os 10 mandamentos existem desde o começo, desde o princípio, e por causa do pecado, algumas leis foram acrescentadas, mas vindo Jesus para resgatar o homem, essas leis que foram acrescentadas deixaram de existir. Por isso que Paulo disse aos Gálatas: mas para que serve a lei? Foi adicionada por causa do pecado. Gálatas 3:19. A lei de Deus é eterna. A Bíblia diz que Satanás foi o primeiro transgressor da lei de Deus. Ele peca desde o princípio. Quando estourou a rebelião no céu e Satanás e seus anjos foram expulsos de lá, Deus poderia muito bem ter acabado com a rebelião, dando um fim nos rebeldes. Mas ele permitiu a continuação do conflito porque o universo todo precisava ficar convencido da justiça de Deus ao tratar a rebelião e os danos que ela provocou, para que o pecado recebesse a condenação eterna. Então, quando o pecado entrou na terra, Deus fez um pacto com Adão e ele prometeu que um dia a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas esse descendente esmagaria a cabeça da serpente. Claro que não estava falando de Eva, nem da serpente, o animal. Ele estava falando do seu povo, da mulher. Mulher significa o povo de Deus, ou igreja. E a serpente simboliza Satanás. Então a promessa era que um dia, um nascido do povo de Deus derrotaria Satanás, embora fosse ferido, mas com sua ferida ele curaria a muitos. Então, ali no Éden está a mais importante profecia.
Deus tem um povo na terra e o Messias deveria vir desse povo. O Messias não nasceria de um povo pagão, povo de Satanás, não. Por isso, Deus tomou especial cuidado com a linhagem da descendência do Messias. E se você ler o livro de Lucas, no capítulo 3, você verá a linhagem de Jesus vindo desde Adão. Deus preocupou com a linhagem da descendência do Redentor. Ele deveria vir da mulher, do povo de Deus. E quando nós vamos para o livro de Apocalipse, ali no capítulo 12, nós vemos que a mulher de Gênesis 3,15 é uma mulher que veste de sol. Ela estava grávida e depois ela deu à luz ao menino. E assim que deu à luz ao menino e ele subiu ao céu, o dragão então começou a perseguir a mulher, mas foi dado um certo tempo para o descanso dessa mulher. Porém, o dragão foi e perseguiu o remanescente dessa mulher. E uma das características fundamentais dessa mulher e seu remanescente é que eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora, Moisés não menciona os 10 mandamentos ali no Gênesis diretamente, porque quando ele escreveu o livro de Gênesis, para ele estava muito claro que o povo de Deus guardava os mandamentos. E isso ele escreveu ali no capítulo 26, verso 5, que Abraão guardou todas as leis, os estatutos, mandamentos e juízos. Assim, a Bíblia revela claramente que a mulher de onde viria o Messias, ela continuaria até o final. E o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, não gosta dessa mulher, nem do remanescente da semente dela, porque é um povo que guarda os mandamentos de Deus. E essa mulher de Apocalipse 12, que estava grávida, do começo ali até o nascimento do menino, ela representa o povo de Israel. E depois que o menino sobe para o céu, essa mulher passa a representar o povo de Deus agora na figura dos cristãos. E mesmo entre os cristãos, existe um povo mais específico, que é o resto, o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus. Então veja que assim que o pecado entra na terra, Deus providencia uma solução, faz um pacto com Adão, promete um redentor, e o inimigo fica sabendo desse plano de Deus de enviar o Messias para redimir o homem. Então ele tenta atrapalhar esse plano e até consegue causar bastante estrago ao misturar os filhos de Sete com as filhas de Caim. E a corrupção foi tanta que dos milhões e milhões de seres humanos na altura ali da terra, restou somente Noé e sua família. Mas, algumas centenas de anos depois, o Senhor escolheu uma nação dentre os povos da terra e fez um pacto com essa nação, para que ela fosse o seu povo peculiar. Não escolheu uma nação qualquer, mas um povo que ele mesmo planejou para que fosse o seu fiel representante neste planeta, há 430 anos antes de sua fundação, quando chamou Abraão e disse a ele que ele seria o pai de uma grande nação e na sua descendência todas as famílias da terra seriam benditas, referindo-se assim que o Messias nasceria da sua descendência. Assim, Israel não foi uma nação escolhida de última hora, escolhida de improviso. Não, nada disso. Foi tudo planejado. Essa nação foi projetada para essa finalidade. O seu pai fundador, Abraão, era um homem que guardava os mandamentos de Deus, como está escrito em Gênesis 26, 5. Quando Deus disse para Isaac que o pai dele tinha guardado os mandamentos, os estatutos e os juízos e as leis de Deus, e foi considerado fiel, por isso foi escolhido para ser o originador, o fundador dessa grande nação, e dar sequência nessa linhagem da descendência pura do Messias. Então, quando a nação estava formada, Deus levanta um homem para guiar essa nação à terra que ele prometeu dar a seu povo, e no trajeto vai aparando, ajustando, burilando a nação para que finalmente pudesse estar pronta para entrar na terra prometida. Assim, Deus deu a lei a seu povo quando fez um pacto solene com ele, e como todo pacto, essa aliança tinha seus direitos e deveres. E o povo estaria sob as graças de Deus, recebendo suas bênçãos, enquanto estivesse cumprindo as obrigações do acordo, que consistia em guardar 10 mandamentos. A cerimônia foi realizada no dia marcado. Deus entregou a Moisés então as 2 tábuas de pedra, escrita com letras de fogo, com o dedo de Deus.
dos dois lados, ali no Monte Sinai, sob a testemunha impactante de relâmpagos, trovões, fumaça, tremor de terra, e foi selada com sangue. Sim, isso mesmo, com sangue de animal, simbolizando que alguém deveria morrer para garantir a validade desse pacto. Agora, esse pacto foi um ato provisório, porque no futuro, no tempo determinado, viria o próprio Filho de Deus em forma humana para oferecer o seu sangue para validar a natureza desse pacto. Então, o novo pacto não seria um novo pacto, mas somente confirmação do primeiro, e agora com o sangue do Cordeiro de Deus. A profecia que foi anunciada no começo da entrada do pecado nesse planeta apontava para o nascimento de um descendente do povo escolhido, o qual esmagaria a cabeça da serpente, isto é, neutralizaria a obra de Satanás. Assim, no tempo determinado, esse pacto seria ratificado com o sangue da pessoa certa, do verdadeiro titular do contrato, Jesus Cristo. Por isso, Deus fez um pacto com um povo específico, um povo que guarda os mandamentos de Deus, porque o descendente não poderia vir de uma outra família qualquer. Sua genealogia seria rastreada por uma linha familiar que passasse por todos os patriarcas, servos de Deus, até chegar a Adão. Daí a preocupação com o primogênito, porque dele viria o Messias, pois o escolhido não poderia vir de uma nação qualquer, de uma nação que não guardava os mandamentos de Deus, mas somente de uma nação que guardava a lei de Jeová. Essa é a característica do povo de Deus. E então Jesus fez um pacto com o seu povo, os discípulos, todos judeus, ali naquela noite de sexta-feira, oferecendo o cálice da nova aliança, simbolizando o seu sangue. Não fez um pacto com os romanos, com os gregos, com os pagãos. Não fez. Ele fez um pacto com aqueles que ele já tinha um pacto, com aqueles que guardavam os seus mandamentos. Tudo isso fica muito bem claro ali representado no livro de Apocalipse, no capítulo 12, onde a mulher grávida representa o povo de Deus. Até Jesus, ali na época, era o povo de Israel. E depois que o menino nasceu e subiu para o céu, aquela mulher representa os cristãos, a igreja de Cristo. Assim, o objeto do pacto é a guarda dos 10 mandamentos. Sem a lei não existe pacto. E no final, no capítulo 12, isso fica bem evidenciado quando é apresentado duas características fundamentais do povo de Deus. Ele guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Então, se você fala que é cristão, mas não guarda os 10 mandamentos, é o mesmo que dizer que não faz parte do povo de Deus. Porque Jesus disse, se me amais, guardareis meus mandamentos. João 14, 15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15, 10. E nisso sabemos se o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. 1 de João 2, 3. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 1 de João 2, 4. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que tu já estás são. Não peques mais, guarda os mandamentos, para que não te aconteça coisa pior. João 5, 14. E ela disse, nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Vai-te agora e não peques mais. Guarde os mandamentos. João 8, 11. E Jesus respondeu, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, 17. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Apocalipse 22, 14. É por isso que Jesus disse que a Bíblia toda depende dos 10 mandamentos. Essa é a missão de Jesus, implantar a lei de Deus no coração do homem, religar o homem a Deus e aos seus semelhantes.
porque ele está julgando as pessoas que farão parte de seu reino, e no seu reino, no reino vindouro, não há lugar para ladrão, assassino, invejoso, mentiroso, adúltero, etc. Tem que guardar a lei de Deus. A lei não salva, quem salva é Cristo. A lei é somente um padrão. Uma vez salvo, você deve se comportar como tal, porque esse é o padrão dos salvos, dos que habitam o céu, dos que fazem parte da família celestial. Eles não mentem, não roubam, não matam, etc. Portanto, não se trata de ganhar a salvação pelas obras, mas de viver as obras de uma pessoa que faz parte do povo de Deus. O católico, por exemplo, guarda 8 mandamentos e o evangélico guarda somente 9. E a grande maioria dos cristãos, para não guardar o sábado, dizem que Jesus aboliu o sábado na cruz. Mas essa alegação, que Cristo aboliu o sábado, é refutada pelo próprio Jesus. No Sermão do Monte, ele mesmo disse: não penseis que eu vim destruir a lei. Não vim abrogar, isto é, alterar uma parte da lei, mas vim cumprir. Porque eu digo a vocês que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio será retirado da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, 17 e 18. Mas por que dar tanta ênfase assim para a lei de Deus? Porque você já viu que em toda a trajetória do povo de Deus, ele sempre guardou os mandamentos de Jeová. E agora, no final, levantou um povo peculiar para defender os seus mandamentos, porque a lei de Deus, nos últimos dias, será atacada. O conflito final da rebelião de Satanás contra Jesus, que já dura quase 6.000 anos na Terra, o que está em causa é a lei de Deus. O mundo só se encontra nessa situação porque a lei de Deus foi desafiada, foi quebrada. E no desfecho final desse conflito, todos os habitantes do planeta estarão divididos em apenas 2 grupos, 2 grandes grupos, somente 2 classes de pessoas: os que guardam os mandamentos de Deus e os que adoram a besta e a sua imagem. No conflito final, a igreja vai se aliar ao Estado, porque a igreja de Roma sempre gostou do Estado, pois a igreja vai se juntar ao Estado para obrigar os homens a quebrantarem a lei de Deus. E esse ato virá expresso através de uma lei dominical, da marca da besta, que vai obrigar as pessoas ao descanso dominical obrigatório. A igreja e o Estado terão o poder para obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem a marca de Roma. O remanescente, porém, o povo de Deus que guarda os mandamentos de Jeová, recusarão aceitar a marca do monstro. A Bíblia diz que eles saíram vencedores da besta, da sua imagem, da sua marca e do seu nome. Isto mesmo. No final, Deus terá um povo especial, chamado os 144.000. Esse é o remanescente, os que não provarão a morte, estarão vivos para enfrentar a besta. Quando Jesus saiu do templo com os seus discípulos, eles perguntaram a ele quais seriam os sinais de sua vinda e quando seria o fim do mundo. Então Jesus disse que haveria calamidade na natureza e distúrbios na sociedade, e depois dessas coisas, ele disse: e vos entregarão para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações. Mas agora, por guardar qual mandamento o cristão será perseguido, mesmo em países cristãos como os Estados Unidos, o Brasil, Portugal, Espanha, etc., por guardar qual mandamento o povo cristão será perseguido agora no final? Bem, o Estado pode obrigar o cidadão a guardar os mandamentos que se encontram na segunda tábua da lei de Deus. Sim, ele pode. E, de fato, a maioria dos países adotam esses mandamentos: não matar, não roubar, etc. Mas o Estado, ele não pode obrigar o cidadão a obedecer os mandamentos que estão na primeira tábua. Não pode obrigar o cidadão a adorar somente a Jeová. Não pode proibir o cidadão de adorar imagens. Não pode obrigar o cidadão a não falar o nome de Deus em vão. Não pode obrigar o cidadão a guardar o sábado. Isso o Estado não pode. Realmente ele não pode. Mas será que, ao invés de obrigar o cidadão a guardar o sábado, será que o Estado não pode obrigar o cidadão a descansar no domingo? Será que já não existe leis pelo mundo todo obrigando as pessoas a fecharem quase tudo no domingo? Prova disso
É a Laudato Si do Papa Francisco. Lá na Europa temos o forte movimento, a Aliança Europeia pelo Domingo Sem Trabalho. Nos Estados Unidos, o Projeto 2025 com o seu falso sábado, o nosso velho e conhecido domingo. Então vemos leis dominicais espalhadas por todos os países, até em Israel. Agora, quando a Bíblia fala que o mundo todo será enganado, que no dia do Senhor todo o coração dos homens ficará aterrorizado, que todas as famílias da terra lamentarão a vinda de Cristo, que todo mundo adorou a besta e o dragão, então, quando ela fala isso, é porque poucos serão salvos, somente os que guardam os mandamentos de Deus. As pessoas precisam aprender sobre a importância de guardar os mandamentos de Deus, porque no final só haverá dois grupos de pessoas. Um grupo formado pelos que recebem a marca da besta, e eles vão para o lago de fogo junto com Satanás e seus anjos, e o outro grupo formado pelos que guardam os mandamentos de Deus. Este grupo, eles vão para o céu com Jesus e seus anjos. Apocalipse 14, 7 a 12 e 22, 14 e 15 apresenta claramente esses dois grupos distintos. Nosso povo tem sido considerado insignificante demais para ser digno de nota, mas virá uma mudança. O mundo cristão está agora procedendo a movimentos que necessariamente colocarão em destaque o povo observador dos mandamentos de Deus. O mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. É desígnio de Satanás fazer com que eles sejam exterminados da terra, a fim de que não seja contestada a sua supremacia no mundo. Cada ponto da verdade sustentado por nosso povo terá de suportar a inquirição dos maiores intelectuais. Os mais elevados dentre os grandes homens do mundo serão postos em contato com a verdade. Portanto, todas as nossas interpretações devem ser examinadas rigorosamente e conferidas pelas Escrituras. Agora, parece que somos ignorados, mas nem sempre será assim. Processam-se os movimentos no sentido de colocar-nos em evidência, e se nossas teorias da verdade puderem ser reduzidas a cacos pelos historiadores ou pelos maiores homens do mundo, isso será feito. Temos que, individualmente, saber por nós mesmos o que é a verdade e estar preparados para, com mansidão e temor, dar a razão de nossa esperança, não com orgulho, vanglória ou presunção, mas no Espírito de Cristo. Aproximamo-nos do tempo em que teremos de permanecer sós, individualmente, para responder pela nossa crença. Seremos atacados em todos os pontos, seremos provados ao máximo. Não desejamos manter nossa fé simplesmente porque nos foi transmitida por nossos pais. Semelhante fé não resistirá à terrível prova que está diante de nós. Precisamos saber por que somos adventistas do sétimo dia, qual a verdadeira razão que temos para sair do mundo como um povo separado e distinto. Os poderes das trevas dirigirão suas baterias contra nós, e todos os que são indiferentes e descuidados, que puseram suas afeições em seu tesouro terreno e que não procuraram compreender a relação de Deus com o seu povo, serão presas fáceis. O Senhor se agradou em dar a seu povo a mensagem do terceiro anjo como uma revelação decisiva para ser apresentada ao mundo. João contemplou um povo diferente e separado do mundo, que se recusa a adorar a besta ou a sua imagem, que tem sobre si o sinal de Deus, que santifica seu sábado, o sétimo dia, que deve ser santificado como um memorial do Deus vivo, Criador do céu e da terra. A respeito desse povo, o apóstolo escreveu: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Evangelismo, página 163. A iniquidade e as trevas espirituais que prevaleceram sobre a supremacia de Roma foram resultado inevitável da supressão das Escrituras. Agora que Satanás não mais pode conservar o mundo sob seu domínio, privando-o das Escrituras, recorre a outros meios
para realizar o mesmo objetivo. Destruir a fé na Bíblia serve tão bem ao seu propósito como o destruir a própria Bíblia. Introduzindo a crença de que a lei de Deus não mais vigora, leva os homens à transgressão de um modo tão eficaz como se fossem completamente ignorantes acerca de seus preceitos. E hoje, como nos séculos passados, está a operar mediante a Igreja a fim de favorecer os seus desígnios. As organizações religiosas da época têm recusado ouvir as verdades impopulares claramente apresentadas nas Escrituras e, combatendo-as, adotaram interpretações e assumiram atitudes que têm espalhado largamente as sementes do ceticismo. Apegando-se ao erro papal da imortalidade natural da alma e consciência do homem na morte, rejeitaram a única defesa contra os enganos do Espiritismo. A doutrina do tormento eterno tem levado muitos a descrer na Bíblia Sagrada, e ao insistir-se com o povo acerca das reivindicações do quarto mandamento, verifica-se que a observância do sábado, do sétimo dia, é ordenada, e como único meio de livrar-se de um dever que não estão dispostos a cumprir, declaram muitos ensinadores populares que a lei de Deus não mais está em vigor. Repelem assim a lei e o sábado juntamente. À medida que se estende a obra da reforma do sábado, essa rejeição da lei divina para evitar as reivindicações do quarto mandamento se tornará quase universal. Os ensinos dos dirigentes religiosos abriram a porta à incredulidade, ao espiritismo e ao desdém para com a santa lei de Deus. E sobre esses dirigentes repousa a terrível responsabilidade pela iniquidade que existe no mundo cristão. Os dirigentes do movimento em favor do domingo podem advogar reformas que o povo necessita, princípios que se acham em harmonia com a Escritura Sagrada. Contudo, enquanto houver com eles uma exigência contrária à lei de Deus, seus servos, quer dizer, os servos de Deus, não se lhes poderão unir. Nada os pode justificar de pôr à parte os mandamentos de Deus, optando pelos preceitos dos homens. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo e estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência desta tríplice união, esse país, os Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo tem maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás está convertido, conforme a nova ordem das coisas. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz. Mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão prodígios. Os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. E como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Assim, a linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da Igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo, e assim fortalecer sua causa, arrastando-os todos para fileiras do espiritismo. Os romanistas, que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja, serão facilmente enganados por esse poder operador de prodígios. E os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. Católicos, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade
destituída de sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto esperado. O grande conflito, o maior perigo para o lar e a vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.